Muito bem, daremos início agora ao nosso primeiro painel, onde iremos tratar do agro brasileiro e a crise global. Participarão, então, deste debate a presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, a Graziele Parente. Também estará conosco o presidente da Cargill no Brasil, Paulo Souza, e também o presidente do Sistema OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, que estará conosco virtualmente, o Márcio Lopes de Freitas. E como moderador, nós teremos o jornalista William Vac, apresentador do jornal da CNN na CNN Brasil. E, claro, a gente pede a participação, as questões, os comentários de vocês através do nosso formulário do site ou também pelo número, no nosso WhatsApp, no 11 99 500 0066. 11 99 500 0066, tá bom? Agora, então, eu passo a palavra ao meu colega jornalista, William Vac. Bom dia. Bom dia, Renata. Muito obrigado. Bom dia a todos vocês. Eu acostumei a dar boa noite a todas as pessoas. É sempre um prazer agora poder dar bom dia de novo. Vamos sem perda de tempo, logo ao depoimento do Marcos Galvão. A gente volta já para o debate. Vamos lá, vamos conferir. É uma honra participar do Congresso Brasileiro do Agronegócio. E eu agradeço muito o convite do presidente Marcelo Brito. O tempo é pouco e eu vou direto ao assunto. A pandemia não vai mudar tudo, mas já começou a provocar e acelerar mudanças. Quem poderia imaginar 6 meses atrás, por exemplo, o mega test drive que o teletrabalho está tendo? Eu começo aqui me referindo a uma entrevista que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, concedeu dias atrás. Depois de ressaltar o fato impressionante de que o PIB da União Europeia encolherá agora em 2 trimestres, o que levou 15 anos para crescer, ela falou de 3 tendências que a pandemia deverá acelerar. Primeiro, o que ela chamou simplesmente de verde, ou seja, a centralidade da questão ambiental e da mudança do clima. Segundo, a digitalização de um universo cada vez mais amplo de atividades econômicas e do nosso dia a dia. Terceiro, o que ela descreveu como valorização da proximidade, argumento que infelizmente já começou a ser usado em desfavor do comércio internacional de alimentos. A essas 3 tendências eu acrescentaria mais uma. Em função do sofrimento que continua a causar, a pandemia trouxe as pessoas para o centro das atenções. Até porque, tragicamente, os altos e baixos desta crise são medidos em vidas humanas perdidas, em milhões de indivíduos doentes, desempregados e falidos. Desse quadro triste e muito preocupante de crise, eu faço um corte brusco e salto para a nossa agricultura. Embora eu seja diplomata e sejamos tidos por prudentes, eu vou começar com uma provocação. Nesse mundo de que Lagarde falou, imagens de colheitadeiras alinhadas cruzando nossos campos nada tem de errado em si mesmas, mas elas não podem mais ser a imagem emblemática principal da agricultura brasileira. A nossa revolução agrícola já venceu. O orgulho muito justificado que essas imagens expressam precisa traduzir-se agora cada vez mais em dados e cenas que tenham as pessoas como objeto central. Nós temos de humanizar e singularizar a nossa agricultura. Contar a história dos visionários e obstinados que nos trouxeram até aqui. Precisamos mostrar ao mundo os trabalhadores brasileiros do campo, em toda a sua diversidade. Os empreendedores do agro, pequenos, médios e grandes. Além da impressionante sustentabilidade econômica, precisamos mostrar que nossa agricultura é socialmente sustentável. Mostrar ao mundo quantos brasileiros a agricultura retirou e mantém a salvo da pobreza, da falta de oportunidades. Mostrar suas famílias, escolas, creches, hospitais e espaços esportivos. Ao mesmo tempo, é necessário mostrar a riqueza que o comércio agrícola produz além da porteira da fazenda. Não somente no Brasil, mas em países de trânsito, de distribuição e de destino. Diante das pressões pelo encurtamento das cadeias que a pandemia despertou, é preciso responder com um registro objetivo dos benefícios gerados ao longo dessas imensas cadeias que alimentam o mundo. Mostrar que o comércio agrícola tem sempre uma expressão local, só que em vários locais, várias comunidades e nações. Mostrar, por exemplo, que os grãos produzidos no Brasil sustentam a atividade de criação em nações da Europa, Ásia e Oriente Médio. Mostrar que a grande superfície cultivada no Brasil serve ao pequeno produtor na Europa e na China e ajuda a preservação do ambiente natural em regiões que não têm o mesmo benefício de condições que favorecem a agricultura e pecuária sustentáveis. E, por fim, como desdobramento crucial da crise, que também nisso representou um gigantesco teste, mostrar que as exportações do agro brasileiro fazem parte de uma complexa rede de segurança alimentar global, que continuou a funcionar plenamente na pandemia.
Se a Covid-19 serviu para demonstrar a importância de se manter em cadeias diversificadas de intercâmbio, o comércio agrícola global passou com louvor nessa extraordinária prova de força. Meu tempo agora se esgota e eu não me esqueci da questão do meio ambiente e da mudança climática. Humanizar a imagem do nosso agro significa também, cada vez mais, responder à preocupação das pessoas, das sociedades, a começar pela própria sociedade brasileira, com a proteção e valorização do meio ambiente. Trata-se de uma preocupação crescente, real e legítima. Existe muitas vezes recurso a essa causa para fins econômico-comerciais? Sim, é claro que existe. Existe muitas vezes distorção dos fatos? Sem dúvida. Mas esse não pode ser o argumento central de nossa resposta. É preciso, isto sim, mostrar a realidade com dados objetivos e, sobretudo, demonstrar empenho, prioridade e resultados concretos no enfrentamento dos problemas, especialmente, mas não apenas, o desmatamento ilegal no bioma amazônico, que, como todos sabemos, tem causado imenso desgaste à imagem do Brasil. Finalmente, eu diria que a tragédia da Covid-19 veio nos dar um triste e forte saculejo. O mundo não vai mudar da noite para o dia, mas todos nós sim precisamos mudar. Parar para pensar, pensar novo, fazer novo. E isso vai exigir, em todas as frentes, que coloquemos as pessoas, suas necessidades, aspirações e preocupações, inclusive suas preocupações ambientais e sociais, em primeiro lugar. Eu acredito que a marca do nosso agronegócio, além da qualidade do produto e da sustentabilidade da produção, deve ser a imagem dos agricultores brasileiros trabalhando em harmonia com o meio ambiente e também a dos consumidores dos nossos produtos, do nosso agro, em todo o mundo, consumindo com segurança alimentos produzidos de forma sustentável. Muito obrigado por esta oportunidade e bom trabalho a todos. O que vocês acabaram de assistir foi o embaixador Marcos Galvão, cuja função é relevante. Eu acho até difícil encontrar as palavras para a relevância do que ele faz, porque ele realmente representa o que o governo brasileiro tenta fazer no ambiente internacional. Se vocês, eu vou me referir, eu vou falar para os temos dois aqui presencialmente, tem o Márcio por Zoom, eu vou falar para todos olhando para a câmera. Eu não sei como é que vai ser o enquadramento. Deixa eu ver. Isso, eu falo para todos olhando para a câmera, porque que estão aqui me veem na tela, vocês também me veem na tela, acho que fica mais direto, mais próximo. Para mim também é completamente nova essa sensação de fazer eventos online, é muito diferente do estúdio de televisão, a gente sabe que o público está lá atrás. Aqui tem um pedaço aqui, tem um pedaço fora, vamos lá então. Vocês perceberam a provocação que ele fez? Diplomatas têm essa arte de dizer coisas aparentemente não tendo dito. A provocação dele é muito forte. Quando ele diz que é preciso reiterar o lado humano, na verdade ele está se referindo ao que não está acontecendo. Quando ele diz que nós precisamos reforçar a participação do Brasil na ajuda a preservar o meio ambiente, ele está se referindo ao que não está acontecendo. Quando ele diz que as nossas exportações são parte da segurança alimentícia global, ele está de novo se referindo a um problema de imagem. Lá no final do pronunciamento deles, vocês voltam depois no YouTube e conferem. Eu acho que eu não estou com a impressão errada não do que ele diz. Ele diz, isto resultou numa situação muito complicada do ponto de vista da nossa imagem externa. E ele termina o pronunciamento dele fazendo uma peroração mesmo, assim, com muita força. Ele reitera com muita força a necessidade de incluir consumidores também na questão de sustentabilidade e consumo de produtos que a gente produz. Vamos lá então, Graziela, começando por você. Você representa aqui, você preside o Conselho Diretor da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, é exatamente o ponto que o Marcos abordou. Você tem feito vários pronunciamentos públicos, e eu prestei atenção, e neles você reitera que a indústria alimentícia precisa entrar mais no debate da sustentabilidade. O que você quer dizer com isso? Oi, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, ABAG. Bom, a indústria de alimentos no Brasil ela tem um papel fundamental na geração de renda, na proteção do meio ambiente, e a BIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, vem puxando isso dessas empresas, e nós somos formados basicamente por empresas de grande porte, médio porte, nacionais e multinacionais.
E a gente entende que nós temos a liderança dessa busca, dessa conversa com o consumidor, e não somente o consumidor, William, também os investidores. A gente está aqui num evento da B3, a gente tem que falar sobre a temática de ESG, ou seja, meio ambiente, social e governança. Eu me recordo aqui da fala da ministra Tereza, que é uma pessoa de que eu tenho uma profunda admiração, uma mulher líder, não poderia deixar de mencionar isso, fantástica. A ministra Tereza falou que o Brasil tem água, tem terra, tem tecnologia, e tem um outro ponto também, tem gente que gosta e sabe trabalhar a terra. Isso é um diferencial do Brasil. A gente vê a atuação de quando nós estamos nas cidades, as cidades que a nossa indústria está presente têm um IDH melhor. Então, a renda ela traduz em educação, em segurança, em saúde, em conhecimento. E, como você falou, os consumidores querem saber sustentabilidade, mas, para a gente, isso é fundamental. A reputação do nosso negócio está associada a isso. Não é só mais uma exigência de imprensa, nem só dos consumidores, é dos investidores. Então, a gente vê um avanço nisso, tem muito a fazer. A reputação do agro é fundamental para que a gente continue abrindo mercados. Nossos produtos hoje estão em mais de 180 países, e temos expectativas ainda muito positivas. E uma coisa que eu gosto muito de reforçar também é que não só o brasileiro conta com o agro e a indústria de alimentos, mas o mundo conta com o Brasil. Temas, por exemplo, desse momento que nós estamos vivendo, a questão da segurança do alimento e a segurança alimentar. E o Brasil consegue ir bem nesses dois pontos, ou seja, ter alimento, tem sobra, consegue exportar, consegue gerar riqueza, gerar divisas, consegue trazer essa segurança para outros povos que necessitam dos produtos que nós conseguimos fabricar de forma muito competitiva, e, ao mesmo tempo, as questões também de sanidade, que é fundamental e que nós temos avançado muito. O Brasil tem legislação bastante alta, bastante rigorosa, e também, do ponto de vista ambiental, as nossas empresas são empresas sérias, responsáveis, e puxando essa cadeia. Eu vi projetos incríveis na área do café, do leite, do cacau, da soja. Vou deixar para o meu colega aqui, o Paulo, falar até melhor. Mas a reputação do agro e da indústria é fundamental para a gente continuar crescendo. Obrigado, Grazi. Paulo, diretamente a você. Você registra, eventualmente, você representa uma das maiores empresas do mundo nesse setor. Você registra, eventualmente, digamos, um double standard, uma conduta, eu vou dizer, dúbia, em várias empresas em relação ao que elas exigem em matéria de saúde, sanidade, sustentabilidade na Europa, nos Estados Unidos e, digamos assim, no mundo desenvolvido, em relação ao que se exige em frente ao consumidor brasileiro no Brasil? Há um double standard por parte de empresas quando se trata de lá fora e aqui dentro? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui no Congresso da BAG. Como você comentou, William, dessa vez um formato diferente, sem aquela interação que a gente tem de rever pessoas que geralmente revê uma vez por ano, mas é o sinal dos tempos e vamos nos adaptar e ter expectativa que no ano que vem estejamos todos novamente aqui ao vivo e revendo tantos amigos. Bom, sobre esses double standards, ou standards diferentes, requisitos diferentes entre consumidores de países, digamos, mais avançados e o resto do mundo. Eu diria que não é um double standard, não é um double standard, mas o consumidor é quem define como as empresas vão estar agindo. Hoje existe, sem dúvida, por parte do consumidor americano e principalmente por parte do consumidor europeu, uma preocupação muito grande em relação, claro, ao meio ambiente. E eu diria que o foco principal disso, em primeiro lugar, é em relação à emissão de carbono e depois um pouco em relação à biodiversidade, mas a emissão de carbono é o principal. Então, quando muitas vezes nós nos doemos aqui no Brasil em relação a essa briga, essa implicação, entre aspas, conosco em relação ao desmatamento, se o desmatamento no Brasil é legal perante certos parâmetros, por que esse pessoal está nos incomodando? Veja o seguinte, a Europa colocou para ela mesma, se autoimpôs requisitos muito fortes e metas muito agressivas de redução de emissão de carbono. Em alguns países, como no Reino Unido, já se espera que vai parar
a produção de motores de combustão ciclo Otto aí para 2035, daqui a 15 anos. Os investimentos para a redução de carbono no geral é violenta, gritante, e o consumidor europeu paga por isso no preço dos seus produtos. Ao mesmo tempo que isso acontece, é muito difícil, e dá para entender se a gente colocar no lugar desse consumidor europeu, ver que em alguns lugares do mundo, apesar de todo o esforço que eles fazem para baixar a emissão de carbono, está se liberando carbono que está armazenado na forma de madeira, em forma de mata nativa, isso sendo queimado, liberado para o meio ambiente. Então, é muito coerente, não é uma coisa assim injusta, é muito coerente por parte do consumidor que paga por isso em outras cadeias, exigir naquilo que ele compra para comer, que tem esse mesmo rigor. Então, eu sempre falo com o nosso time lá, ficar bravo com isso, chateado, reclamar, eles mataram 1000 anos atrás, sei lá quanto tempo, dá 2 trabalhos, ficar bravo e depois se desficar. Porque não vai adiantar, não vai mudar, e essa argumentação falando que outros países já fizeram no passado, que os Estados Unidos abriu toda a sua fronteira agrícola há 150, 200 anos atrás, e agora, nossa vez, cria um problema. Isso é uma conversa que não vai levar a nada. O fato é que, hoje, o Brasil, nós temos um papel relevante, muito importante, para suprir a cadeia global de alimentos. Temos que fazer isso de acordo com os critérios modernos e com os critérios que os nossos consumidores, quem compra o nosso produto, queira e aprove. E muitos dizem, mas temos o mercado asiático, a China principalmente, e não precisamos do mercado europeu. Precisamos sim, precisamos de todos os consumidores. Nós temos um papel social global, graças ao presente que Deus e a natureza nos deu, de ter uma terra boa, que chove, com radiação solar quase o ano inteiro, em alguns lugares capacidade de fazer 3 safras por ano. Ninguém tem isso. Então, nós temos a obrigação global de suprir o mundo com alimentos de uma maneira sustentável e de uma maneira de acordo com esse comprador que é comprar da gente. E essa retórica de que, mas tem grandes consumidores que ainda não se preocupam com isso, mas vão começar a se preocupar também. Claro, assim como a nossa sociedade também é um crescimento de mudança, de conhecimento, também acontece no mercado asiático, e o consumidor também, principalmente de gerações mais novas, vão começar a optar com a sua carteira, comprando, gastando, com aqueles produtos que são feitos por empresas que estão alinhadas com os valores que eles têm em relação ao uso do meio ambiente, emissão de carbono e também a parte social. Então, eu não acredito em standard duplo, eu acredito em sociedades com visões ainda diferentes em relação ao que querem e a capacidade de pagar por aquilo que querem, William. Obrigado, Paulo. Eu vou fazer um breve resumo para você que está nos acompanhando online, porque é muito relevante o que os dois disseram até aqui. Eles destruíram, principalmente para você que é produtor rural, você está no agronegócio, eles destruíram 2 falácias nessa discussão. A primeira é que não precisa fazer muito. O mundo tem fome, o Brasil produz comida, logo vão comer da gente. Não. Se vocês acompanharam o que os dois disseram, há 2 pontos centrais. Na Grazi, por exemplo, é o fato de que a preocupação com sustentabilidade e meio ambiente não é só uma questão de consumidores, é de investidores. Portanto, é o mundo pós-pandemia que a gente vai ter que enfrentar. E se vocês pegam o Paulo, ele foi excepcionalmente contundente, embora as palavras tenham sido sofisticadas e elegantes. O que ele está dizendo é o seguinte: sai dessa conversa de que eles já desmataram, então a gente pode. O que nós temos, essas foram as palavras finais dele, são sociedades em, digamos, quase que visões de mundo ainda diferentes, na qual ele situa sociedades desenvolvidas como aquelas na combinação de empresas e consumidores fortemente focadas na questão de sustentabilidade e meio ambiente. Não importa se a gente goste ou não disso, é o que ele disse. Precisamos de todos os mercados, precisamos de todos os consumidores. E essa é a tendência moderna. Eles estão colocando o debate para frente, não para trás. E agora vem a pergunta a você, Márcio, que está aqui participando disso via Zoom. O Paulo, a Grazi e eu estamos aqui presencialmente, mantendo aquela enorme distância. Dá para dar um plano aberto? Olha o plano aberto, olha só. E aí o Márcio aqui atrás. Vamos lá, o Márcio então. Márcio, você tem aqui uma função importantíssima, que é representar um movimento no Brasil de grande significado do ponto de vista da produção, que é o cooperativismo. Em que medida, Márcio,
Essa descrição do mundo pós-pandemia antecipa o que o cooperativismo significa. Que futuro você vê no cooperativismo nesse cenário pós-pandemia que a gente acabou de descrever? Bom dia. Bom dia, William. Bom dia a todos os amigos, ao Paulo, a Graziella e a todos da BAG. Muito obrigado pela oportunidade. William, sem muita delonga, o cooperativismo é uma organização, uma forma de organização que se baseia na confiança das pessoas. Se baseia em organizar a gente. Organizar a gente para definir algumas questões de produção. Nós estamos falando aí do cooperativismo como um todo. Então, nós temos que aprender a lidar com gente para lidar com o cooperativismo. E o cooperativismo tem visto essa ebulição, essa verdadeira mudança nas bases da sociedade humana como um todo. O mundo já vem numa ebulição e numa necessidade, numa ganância por mudança há muito tempo. O que o processo da pandemia nos traz é uma aceleração disso. Traz para a vitrine algumas questões que ficam muito óbvias, muito difíceis de disfarçar, mas, na realidade, esse processo de mudança vem acontecendo e a sociedade, com as suas maneiras novas de se comunicar, de conhecer, da informação rodar em todas as classes, em todos os países, com uma velocidade imensa, isso vem acelerando. A pandemia bota mais lenha nessa fogueira. Então, não adianta mais disfarçar, nós temos que encarar isso de frente. E eu concordo plenamente com os meus companheiros de bancada quando dizem isso. Chega de botar a culpa no passado, na história, no meu bom comportamento passado, porque até aqui eu fiz a coisa certa. Você tem que ver o que o seu consumidor quer, o que a sua gente quer, o que a humanidade quer. E a humanidade quer mudança. A humanidade quer um comportamento do produtor adequado com o que eles querem como consumidores. Tem ajuste para fazer? Tem coisa para mudar? Tem? Claro que tem. Tudo é um processo de evolução. Mas nós temos que ler o que a humanidade está buscando. Uma maior interatividade. Então, é isso que eu acho que nós temos obrigação de observar. As cooperativas modernas, as empresas cooperativas brasileiras têm que ter o foco no consumidor. Com o foco no consumidor é que ele vai atender a necessidade do produtor. Então, nós temos que conectar isso. O nosso produtor rural, agricultor, cooperado ou não, ele tem que perceber que ele não é um produtor de commodity, ou mesmo de um produto com valor agregado, ele é um produtor de alimentos que tem que levar esse alimento para uma nova humanidade que está pensando de uma maneira diferente. Então, eu estou de acordo, acho que as cooperativas têm um papel fundamental por essa especialização que tem de gerar confiança na sociedade de base produtora. É tentar transferir essa confiança para a sociedade global. Tentar transferir essa confiança para a comunidade global. Essa é uma frase forte, Márcio. Aliás, vocês provocaram bastante o público. Eu estou sendo inundado de perguntas aqui. Mal dá tempo de ler todas. Agora, algumas já são diretas e contundentes. O público está muito antenado no que vocês três estão dizendo. Por exemplo, isso é uma grande provocação, Paulo. Eu tenho várias perguntas da minha parte, mas a minha função é moderar entre o público e vocês em primeiro lugar. Além das minhas próprias curiosidades, elas ainda vêm. Paulo, vários aqui assinalaram o seguinte: lindo o que vocês dizem. Preocupação com o consumidor, com a nova humanidade, uma palavra, uma expressão que o Márcio acabou de empregar. Agora, Paulo, um dos que estão nos assistindo, o Renan Silva, lembra o seguinte: os grandes players do agronegócio estão com um pé em cada lado. Eles estão aqui no Brasil e estão lá fora. O que é que vocês, Paulo, como grandes players, fazem para
esclarecer aos clientes lá fora os pontos que o embaixador Marcos Galvão, por exemplo, disse que o Brasil deveria ressaltar. Obrigado, Renan, pela pergunta. O papel das companhias que estão envolvidas no fluxo global de alimentos, isso que chama de supply chain, cadeia de suprimentos global de alimentos, é, antes de qualquer coisa, fazer exatamente esse elo, essa ligação entre consumidor e produtor. Então, o mesmo trabalho que nós fazemos, que eu faço aqui com vocês, contando para vocês, dividindo com vocês as ansiedades do nosso consumidor lá fora, é uma via de duas mãos. Nós também fazemos isso lá fora. Participamos também de congressos e, mais até que importante que isso, trazemos aqui grandes clientes para enxergarem, verem em loco como é a sustentabilidade da agricultura brasileira. Porque, infelizmente, também realmente existe consumidores e clientes também, cuja opinião é formada por aquilo que eles veem na TV ou aquilo que é feito, às vezes, por relatórios não tão imparciais assim. Então, muitas vezes é necessário trazer e visitar. Nós já temos um histórico bem grande de fazer alguns tours, em alguns casos até anuais, com clientes globais, tanto na região amazônica do Brasil, quanto no Cerrado, principalmente na região do Mato Piba, que é uma preocupação grande. E ir mostrar e trazer esse conhecimento da realidade nossa aqui. Uma coisa que o embaixador comentou na fala dele no começo, que é muito relevante, e nós todos temos que fazer mais disso, é mostrar esse lado humano. Mostrar que não é uma questão somente de natureza, mas também de bem-estar do produtor, do pequeno produtor, e de permitir que algumas comunidades que só agora estão tendo acesso às benesses de participar da sociedade agrícola, que ela tenham acesso a isso. Então, isso é um papel nosso também de mostrar, muito relevante. E o consumidor, sim, ele também é sensível a esse lado social. Então, é relevante mostrar isso. Mas, resumindo o seu ponto, esse é um papel nosso de mão dupla que é feito principalmente junto à comunidade europeia e ao mercado norte-americano. Obrigado, Paulo. Grazi, deixa eu pegar um ponto que o Paulo já tinha abordado na primeira intervenção dele, a que precedeu essa, quando ele situa... Ele não usou essa palavra, sou eu que estou usando. Se eu estiver cometendo uma injustiça, Paulo, você me corrige imediatamente. Mas ele situa o mundo em duas velocidades. Ele falou em sociedades. Umas, as mais desenvolvidas, já completamente focadas do ponto de vista dos investidores, um ponto que você, Grazi, ressaltou na sua primeira intervenção. E a outra entrando. Então, a minha pergunta vem para esse lado, Grazi. Acompanhando o que você tem dito, como você tem participado em eventos, você tem reiterado que o mercado brasileiro ainda não demonstra esse mesmo tipo de preocupação. E aí as duas perguntas se ligam, Grazi. Quando o Renan demanda do Paulo entender o que é que os grandes players, que têm um pé em cada lado desse mundo de duas velocidades, fazem para levar o que precisa ser levado do nosso lado para fora, do ponto de vista do mercado brasileiro, isso tem sido um drawback, como se diz em inglês, ou seja, uma espécie de uma bola de ferro que impede que a gente ande numa velocidade maior rumo àquele outro mundo que o Marcos Galvão recomendou que a gente se dirigisse a ele? William, na verdade, o mundo está interligado. Então, o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal está vendo aqui. A gente entende que tem algum papel de liderança, então, as grandes empresas, os mercados mais desenvolvidos, e isso entra por aqui, talvez pelas classes mais altas, mas isso já permeia. Então, essa concepção de que o sustentável vai ser caro, não vai ser caro para sempre. Né? Quanto mais as pessoas... precisa de escala. Então, quanto mais isso for evoluindo, mais isso vai chegando. E as pessoas estão ligadas nisso. A gente tem uma ilusão de que existe uma barreira, mas não existe. Hoje está todo mundo vendo o que está acontecendo nas mídias sociais e tem essa preocupação. E o que cabe também a nós, que somos principalmente grandes empresas, é trazer esses temas, mesmo quando eles ainda não estão
fervilhando pelos consumidores. Então, a gente tem que trazer isso, tem um papel educativo não só da porta para fora, mas da porta para dentro. Né? As pessoas que trabalham na empresa, o orgulho que elas têm que ter do que elas estão fazendo. Os nossos fornecedores, nós não temos as fazendas, né? Mas assim, os produtores rurais, o orgulho que eles têm do que eles estão fazendo. Eu entendo que nesse momento da pandemia, uma coisa que ficou muito clara foi a essencialidade do setor, e parece uma coisa simples, né? Mas o que isso trouxe foi, eu vou voltar de novo, um tema que eu adorei a palavra que o Márcio usou, de humanidade, que a gente tem falado muito sobre isso. Nova humanidade, ele disse. Eu achei sensacional isso. E a cooperativa traz um outro conceito importante também para esse momento, é de que ninguém vai sair da crise sozinho. Nem a grande empresa, nem o pequeno, nem um país desenvolvido, nem um país ainda em desenvolvimento. Então, voltando ao seu ponto, a questão... hoje em dia não é mais um privilégio, claro, o Paulo até comentou aqui, tem uma questão de pagar por isso, né, mas as empresas entendem que como você falou mesmo, William, é um caminho sem volta, é daqui para frente, não é daqui para trás. Obrigado, Grazi. Márcio, eu vou fazer uma pergunta a você, mas antes nós vamos chamar um pequeno intervalo. Eu vou fazer uma pergunta assim, você vai tendo essa oportunidade já pensando no que você vai responder, logo depois do nosso breve intervalo. Márcio, como é que os produtores no Brasil, familiares sobretudo, estão se preparando em termos de visão de mercado, de marketing, para competir com os europeus, com o acordo do Mercosul e a União Europeia? Márcio, vai pensando na resposta, a gente volta daqui um instantinho. Renata, contigo. Muito obrigada, William Vac, obrigada a todos os debatedores, excelente. A gente já volta com a segunda parte aí do nosso primeiro painel, então agora eu convido vocês a acompanharem 2 vídeos da AgroSéries e um da CropLife Brasil. A gente retorna em alguns instantes. Há 75 anos, a história da AgroSéries se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Um importante avanço para o agronegócio de 1945. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais, ajudando a alimentar o Brasil e o mundo e a levar prosperidade para milhões de famílias no campo e nas cidades. Temos orgulho de participar da transformação do agronegócio nacional. Grandes sonhos, como de Secundino, permanecem vivos em tudo que a AgroSéries faz. Continuamos investindo em tecnologia e inovação, qualidade e atendimento para que o nosso agronegócio continue avançando em produtividade, lucratividade e sustentabilidade e ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries, 75 anos. Grandes histórias constroem o futuro. A pandemia tem nos mostrado o quanto vivemos integrados. Como o que acontece num país distante pode atingir a todos nós. Ao mesmo tempo, nunca estivemos tão conectados. E por conta da tecnologia que nos aproxima e dos desafios a que estamos expostos como sociedade, vivemos num mundo em acelerada transformação. Mas nesse mundo ansioso por novos horizontes, onde a ciência avança e os negócios mudam em ritmo exponencial, o campo prossegue seu trabalho sem abandonar os ciclos da natureza. Afinal de contas, o agricultor sabe há muito tempo que tudo está interligado. Desde cedo ele entendeu o impacto de uma nova praga na sua lavoura. Aprendeu a monitorar o clima para garantir a produção.
a lutar contra um fungo que acaba com a sua colheita e a enfrentar variações de mercado. Todo esse conhecimento veio de mãos dadas com a tecnologia. O produtor sabe o quanto a inovação presente nas sementes, por exemplo, lhe ajuda na boa safra. Que as ferramentas de combate às pragas e doenças acompanham os anseios desse mundo em transformação. E que a precisão em tudo que se faz já é uma realidade no campo. Se nas nossas cidades não faltam comida e energia, é por conta do empenho de produtores conectados pela tecnologia. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da CropLife Brasil, que é uma organização que reúne empresas e pessoas que trabalham incansavelmente para desenvolver novas tecnologias e ajudar o agricultor brasileiro a seguir alimentando o mundo. Estamos de volta do intervalo, durou pouco. É sempre tempo psicológico é outra coisa, né? Eu acho que durou pouco. Vamos lá, continuando. Márcio, você está na escuta, né, Márcio? Deixa eu ver, o Márcio aqui atrás. Tá sim. Estou ouvindo bem. Tá ótimo, beleza. Então, só resumindo a pergunta para quem está pegando agora, como é que os produtores familiares estão se preparando em termos de visão, marketing, para competir com europeus nessa possibilidade? Tem pergunta sobre isso também, de um acordo geral de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Márcio, a palavra é tua. Olha, William, eu acho que o produtor individualmente tem uma dificuldade muito grande de se preparar para isso, como tem a dificuldade de se preparar para o mercado. O segredo está no bando, o segredo está na junção, na organização deles. Nós costumamos ter um ditado na roça que capivara ou queixada fora do bando vira comida de onça. Isso é uma coisa muito interessante. Então, é você se agregando que você ganha mais força, de buscar uma melhor comunicação, um melhor acesso. Agora, todos os nossos produtores hoje, ou ligados a cooperativas, ou mesmo os que não estão ligados a alguma empresa, às empresas. E nós temos exemplos maravilhosos que esse processo de comunicação é real. Hoje, provavelmente, agora nesse instante, tem alguém com celular lá em Lucas do Rio Verde, nos assistindo, nos ouvindo e fazendo o seu comentário e participando dessa discussão. Então, a evolução da comunicação, a evolução do diálogo é muito grande. E não vamos subestimar o nosso agricultor. Mesmo um pequeno agricultor, o chamado agricultor familiar, ele é um sujeito bem informado, é um sujeito conectado, e que ele tem noção do todo. Ele pode não conhecer muito bem o caminho, passo a passo do que ele tem que seguir, mas que ele está consciente da mudança e da evolução da humanidade, não tenha dúvida disso. Então, o que nós precisamos é conduzir isso com muito juízo, quem está na posição de liderança, para poder realmente a gente expor esse agricultor ao mercado, trazer para ele a informação desse mercado com muita transparência, com muita abertura, porque ele vai checar, ele vai conferir, e nós fazemos um trabalho bem conjunto. Isso não é trabalho para organização pura e simples do produtor, nem só para a cooperativa, nem muito menos para as empresas, mas é para a cadeia como um todo. Nós temos que unir todo mundo. Se lá na base a cooperativa é boa na originação, a empresa que transforma, que agrega, é importante no seu setor, mesmo que as cooperativas também o façam em algum momento, mas é importante que esse processo seja único e a gente faça uma leitura só do consumidor e atenda esse senhor soberano do mercado que chama consumidor. E que, às vezes, somos nós mesmos. Nós temos que fazer essa leitura do nosso consumidor, inclusive aqui no Brasil. É o nosso maior consumidor. Pensando como agricultor, eu tenho que enxergar que, apesar da gente produzir, pensando na evolução dos mercados, nós temos milhões de consumidores aqui no Brasil e que temos que lê-los e entendê-los como os consumidores principais que nós temos. Então, eu acho que tudo está englobado, as pessoas estão se preparando para isso, estão evoluindo para isso.
porque nós precisamos ter esse cuidado e não criar essa resistência, como já foi dito aqui, que isso não vai levar a nada. Nós vivemos um novo momento, e esse novo momento nunca mais será o mesmo que nós já vivemos no passado. Vamos encarar isso com realidade, com transformação, porque é assim que as coisas serão. Obrigado, Márcio. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, nós temos ainda 20 minutos nesse painel, a quantidade de perguntas é enorme, não vou conseguir colocar todas. O que eu estou fazendo é agrupá-las mais ou menos do ponto de vista temático. Se a gente fosse responder todas as perguntas tranquilamente, nós íamos com esse painel até o fim do dia, temos mais 2 painéis da nossa programação. Então, tematicamente, o que vocês do público estão mandando para cá, para os participantes, é basicamente provocá-los a refletir em 2 linhas. Primeiro, como é que o produtor, sobretudo o familiar, teria condições de competir nessa nova humanidade, nesse novo cenário, nessas perspectivas pós-pandemia, que exigem acesso à tecnologia, exigem mudança de mentalidade, exigem um empenho numa direção que é a direção que os participantes estão apontando que deveria existir. Como é que se pula esse abismo, essa distância? Como se coloca o produtor brasileiro em condições de competir nesse cenário que foi descrito? Há uma série de perguntas específicas. Eu vou fazer essa em primeiro lugar, começando pelo Paulo. William, antes de ir para o ponto dessa pergunta, eu queria comentar, só pontuar um pouco da pergunta da Graciele antes sobre o Brasil estar em estágio um pouco diferente ainda em relação a outros países, né? Vamos lembrar aqui, nós que já estamos no agronegócio há algum tempo, que há alguns anos atrás tinha um grande debate em relação a trabalho análogo à escravidão nas nossas cadeias de suprimento. Isso já acabou, é inaceitável, para aqui, para fora então nem se fala. Trabalho infantil era outra coisa que também existia no nosso agronegócio e está cortado. O nosso agronegócio hoje organizado não tem trabalho infantil. Maus tratos durante o processo de produção de proteína animal é outra coisa também que era discutido no passado e está totalmente erradicado. As práticas modernas não convivem com isso. E hoje, algo também, o uso consciente de água é algo que já está bem presente nas propriedades rurais. O agronegócio moderno, a agricultura moderna, a pecuária moderna são muito conscientes nesse uso de água. E eu faço esse paralelo porque nós também vamos chegar, como sociedade consumidora no Brasil, a ter o mesmo requisito, a mesma não aceitação com desmatamento, como nós temos hoje, não temos tolerância com trabalho análogo à escravidão. Indo para o ponto agora do apanhado, do purpurri de perguntas que o William fez aí em relação a como que o pequeno agricultor pode embarcar nessa onda de futuro que nós estamos comentando aqui, eu acho que, claro, eu vou falar mais focado na parte agrícola das commodities, né? Onde os pequenos agricultores estão mais localizados na região sul do Brasil, agregados muitas vezes em cooperativas ou contando empresas como as nossas para fazer a conexão com os mercados globais. Acho que a história do pequeno agricultor, do pequeno produtor rural no Brasil, ela é muito boa, muito sustentável, ela precisa ser contada de uma maneira um pouco melhor e melhor vendida. Hoje, para grande parte dessa geografia que eu citei agora, o risco de desmatamento não existe, o risco dessas outras mazelas que eu citei aqui agora, que também já está praticamente erradicado. Nós precisamos contar essa história bem e buscar os mercados que valorizam essa história. O que o embaixador falou no começo, do lado humano, é isso que nós temos que mostrar, que nós temos gente boa, trabalhadora, que está buscando um progresso social para a sua família, para a sua comunidade, e produzindo produtos, alimentos com segurança alimentar e sustentabilidade. Isso é o caminho. A parte de tecnologia, isso é um desafio maior, tecnologia custa, mas é um investimento e se paga. Então, é um desafio, para isso tem que ter tem que ter crédito e constar com o agronegócio organizado, seja os fornecedores de insumo, fertilizantes, o pessoal que comercializa e processa, também é uma fonte dessa tecnologia necessária para trazer todo mundo para a modernidade. Pessoal, o Paulo está antecipando o próximo painel, que é justamente dinheiro, financiamento. Mas, Grazi, nessa mesma linha, nós estamos
tentando estabelecer, a partir das perguntas que o público está mandando, e são muitas nessa direção, como é que o produtor no Brasil, e aí foi feita até uma pergunta pedindo essa diferenciação. Uma coisa é um grande, como por exemplo, é o segmento que o Paulo aqui representa. A outra é o produtor que, por exemplo, olha a pergunta, Grazi, não tem condições o produtor pequeno e médio brasileiro de impor preço aos seus produtos, não tem estrutura para colocar os produtos com os custos aos quais o Paulo acabou de se referir, hein? Que vem dessas exigências de sustentabilidade. A pergunta é da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, do Gilmar Ogawa. Perdão, Gilmar, se eu pronunciei seu nome de forma equivocada. Nós temos também, especificamente em relação a você, Grazi, perguntas diretas do tipo: por que a qualidade de produtos alimentícios brasileiros exportados é melhor? Está no enunciado da pergunta, e superior a dos produtos que ficam no mercado interno. E por último, Grazi, que eu acho que se encaixa também nessa mesma linha, como que colocar o produtor brasileiro, que até aqui na sua própria descrição está numa outra velocidade, como é que o coloca nesse mundo pós-pandemia? A pergunta à indústria de alimentos é: como aproveitar a pressão ambiental para impulsionar melhor o uso de imensas áreas, 65 milhões de hectares de pastos degradados? Grazi, por favor. Nossa, quantas perguntas. São, mas porque são muitas. Eu sou obrigado a condensá-las um pouco, senão o público fica super frustrado quando manda um monte de perguntas e nenhuma aparece. Bom, primeiro eu quero reforçar um pouco do que eu já falei, de que ninguém vai sair da crise sozinho, ninguém vai evoluir sozinho. Então, a busca, a gente tem visto nesse momento de pandemia, a busca da cooperativa, da associação, a pequena, uma atuação muito grande das associações regionais, né? Eu vi que uma pergunta da Federação aqui do Estado de São Paulo. Então, tentar resolver sozinho não funciona. O conhecimento hoje está disponível para todo mundo online. Né? Só um clique ali que você consegue descobrir. Então, o que falta? Falta crédito, como você antecipou, o próximo painel vai falar sobre isso, falta treinamento, e para isso que tem os órgãos como tem uma Embrapa, para isso que você tem as cooperativas que não só elas comercializam, mas elas são também multiplicadores de conteúdo. Então, acho que esse é um ponto bem relevante. O segundo ponto, com relação ao que você disse, é ao protagonismo. Né? Eu participo de vários fóruns da indústria de alimentos, desde, por exemplo, que alguém mencionou aqui rapidamente, então, a negociação dos tratados com a União Europeia, tudo isso vai trazer o Brasil não para um jogo onde ele precisa ter mais qualidade, porque eu posso afirmar para vocês que, quando o Brasil está na mesa para negociar a coisa do agro, todo mundo presta muita atenção, porque sabe que a gente tem qualidade, que a gente tem escala e que a gente é competitivo. Então, isso é um ativo muito importante que a gente tem nas negociações. Por exemplo, nos BRICS também, o Brasil sempre tem um lugar muito importante de fala para isso, e eu discordo com relação ao ponto da qualidade, de que o que fica aqui dentro, o que fica lá fora. O que existe, sim, são empresas que fazem, né, o 100% dentro do compliance das normas do Brasil e das suas normas internas. Né? Eu acho que é importante avaliar isso, que, além da legislação do Brasil, que já é bastante rigorosa, as empresas têm normas internas de compras, de produção, de uso, como o Paulo falou, de uso de água, né, de uso de energia. Toda essa eficiência, ela não é uma questão só de meio ambiente, é uma questão de gestão de custo. E custo é competitividade. E, para a gente sair daqui e chegar lá nos nossos mercados, a gente tem que ser competitivo. Então, mais uma vez, reforçar a questão de que a gente tem que trabalhar para dentro da nossa porta, que nós estamos fazendo um trabalho bom, e para fora. Como é que a gente continua trazendo o que é, como o Paulo também falou, o agro organizado, diferenciado do agro ilegal. O agro ilegal, para isso existe legislação, para isso existe punição, e o agro legal tem que ser valorizado. A gente tem mania de falar mal do agro do Brasil, e a gente tem que ter muito orgulho do que a gente tem, do que a gente faz, da riqueza que a gente gera. Mesmo no momento de pandemia como esse, o agro está crescendo, o agro está gerando empregos. Aqui, a gente tem um levantamento preliminar, William, que nesse primeiro semestre a gente está gerando mais 10 mil empregos, num momento que está todo mundo demitindo. Então, a gente tem que... E não é ou crescer ou preservar, é nisso que a gente acredita.
Grazi, não deixa passar uma provocação dessas que ela foi direta. No jargão jornalístico a gente chama na lata. A gente exporta o bom e deixa aqui o ruim? Não. As empresas organizadas têm compliance, têm qualidade e fazem tudo certo aqui e lá fora. Márcio, há várias perguntas e elas vão nessa linha. Quando a gente fala de sustentabilidade, um dos pontos imediatamente levantados na discussão pública, discussão da qual eu já participei várias vezes, inclusive em comissões legislativas, é o uso de, aí cada um põe o nome que quiser, tá? É o que menos me importa, chama de veneno, defensivo agrícola, agrotóxico, pestilência, como quiser, não importa. Nessa área de produtos químicos, Márcio, o que o setor de cooperativismo tem feito para diminuir o uso desses produtos, agora eu fui neutro, e tornar aquilo que o Brasil vende distinto ao que se considera commodities, Márcio? Infelizmente, eu não tenho quem fez a pergunta, não está identificado. Eu agradeço a pergunta, porque é uma pergunta extremamente interessante e oportuna, William. Eu acho que hoje a consciência do consumidor quanto ao consumo de agrotóxico ou defensivo ou o que seja, é muito grande. E é uma exigência que se tem da rastreabilidade de todos os processos de produção e de todos os produtos. Isso é uma exigência dessa nova humanidade. As pessoas querem saber o que consomem. Até alguns anos atrás, isso era específico de nichos de mercado, dos produtos rastreados, dos produtos orgânicos, ou algum tipo de certificação específica. Hoje não. Todo produto é rastreado. Todo mundo quer saber o que foi utilizado na produção disso. E a cooperativa, como um difusor de tecnologia, ela também tem uma responsabilidade muito grande em passar ao produtor as tecnologias mais sustentáveis, que dão menor impacto sobre isso. Então, as cooperativas, as empresas, e eu vejo aí o trabalho das empresas também muito focadas nessa preocupação com o controle dos processos de produção. E o produtor está cada vez mais consciente com esse processo. Há 5 anos atrás era nicho, hoje é tendência. Se você for conversar com um produtor rural, seja ele de médio porte, de grande porte, ou um agricultor familiar, um sitiante que trabalha, ele tem uma consciência muito grande deste processo de produção e que o processo de produção dele está exposto à nova humanidade. Então, com isso, ele tem que ter muito mais capricho, ele tem que ter muito mais cuidado. E eu acho que esse cuidado está sendo transferido através da organização dos produtores, através das indústrias parceiras que estão participando desse processo, através de uma sociedade, de uma cadeia que está se tornando cada vez mais consciente e mais comprometida. Porque isso não adianta o produtor ter consciência e a indústria que recebe o produto não o tenha. O distribuidor não tenha, porque o consumidor lá na ponta vai cobrar. Então, eu acho que esse processo está muito integrado e eu vejo isso como uma questão já transversal em todos os níveis. E olha que eu falo de cooperativa, e dentro da cooperativa nós temos pequenos, médios e grandes. E eu não vejo diferenciação dessa percepção hoje, a não ser em todo mundo que participa da cadeia. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu sou cafeicultor. Eu tenho consciência plena de que o meu café, quando chegar no exterior ou chegar no consumidor, nas cafeterias de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Brasília, ou em Paris ou Londres, vai ter alguém que vai analisar o meu café, querendo saber se o processo de produção foi adequado, foi sustentável, foi ambientalmente correto, foi socialmente justo. Se eu não tiver essa consciência, isso não vai acontecer, eu não vou conseguir comercializar meu café. Eu não vou ter mais mercado para isso.
Eu acho que essa consciência está acontecendo, William, e nós precisamos acelerar isso para dar a resposta que essa nova humanidade está nos cobrando. Márcio, obrigado. Pessoal, nós temos mais 5 minutos de painel. E nisso eu sou treinado de manter o tempo. Um dia que vocês pegarem um telejornal, vocês vão ver o que é negociação de segundo a segundo. Mas aí eu sou obrigado a dizer que eu estou cometendo aqui uma descortesia enorme com os 3 participantes, porque eu deixei uma pergunta super abrangente, de cunho evidentemente político, baseada nas primeiras palavras aqui do embaixador Marcos Galvão para o fim. E aí sou obrigado, que é o que eu vou fazer agora, a cometer essa falta de educação e pedir que eles sejam breves, muito breves, que exerçam aquele fantástico poder de síntese que todos eles têm em reuniões de CEOs. E a pergunta veio do Ingo Plöger, presidente do CEAL. O que vocês acham? Ele evidentemente está sendo irônico, viu, Paulo? Começando por você. O que vocês acham da seriedade de não se ratificar o acordo Mercosul e União Europeia? Ingo, a seriedade vai depender da nossa capacidade de nos alinhar aos requisitos que a Comunidade Europeia colocou. Então, tem requisitos ambientais claros, tem demandas claras do que a Comunidade Europeia quer. E ela vai fazer um acordo conosco se nós estivermos, pelo menos, indo naquela direção. Negar o pedido da sociedade que quer fazer uma parceria comercial conosco é pedir para não ter esse acordo. Então, nós temos que mostrar que nós estamos fazendo o dever de casa para ir de encontro com esses requisitos que eles têm para fazer um acordo de longo prazo comercial com o nosso país, com a nossa região. Grazi, sua vez de falar sobre política internacional. Bom, concordando com o Paulo, o Tratado União Europeia-Mercosul é uma avenida para o Brasil e vai trazer no longo prazo um crescimento gigantesco, mais competitividade ainda. Então, a gente tem que contar a história, a gente, na guerra da comunicação, às vezes a gente não vai tão bem. Então, a gente precisa contar a nossa história, fazer a coisa certa, que às vezes não é simples, não é barato, mas é a coisa certa, e a gente tem uma oportunidade muito grande pela frente que a gente não pode desperdiçar. Grazi, falar que a gente não está indo muito bem na guerra de comunicação é muito eufemismo, muita diplomacia, delicadeza da sua parte. O que tinha que mudar? Tem várias perguntas nesse sentido. Você consegue fornecer uma manchete? Eu não sou jornalista, isso eu vou deixar para você. Eu tenho essa prerrogativa. Eu transformo raciocínios brutais, raciocínios sofisticados em manchetes brutais. Vamos ver que manchete que eu faço do teu raciocínio. A gente tem que contar essa história que a gente está falando aqui há quase uma hora, das coisas que a gente tem feito, do que as empresas têm puxado, da evolução da tecnologia, das pessoas que estão no campo. Essa é a história que a gente tem que contar e também mostrar esse plano de futuro, não de presente e de futuro, de para onde a gente está indo. A minha manchete seria: por que não estamos contando a boa história que temos para contar, Márcio? Olha, William, eu vou ser bem direto. O nosso governo tem sido muito menos competente do que a iniciativa privada na comunicação do nosso Brasil lá fora, principalmente nesse Brasil agro. O nosso embaixador não tem sido eficiente, com exceção da ministra Tereza Cristina, que tem sido uma gigante na habilidade, inclusive, de contornar problemas que o governo causa na comunicação externa. A iniciativa privada, as empresas, as cooperativas, as próprias organizações dos produtores têm sido muito mais eficientes. O governo tem atrapalhado muito mais do que ajudado e precisa rever esse conceito. Não é se defendendo a qualquer custo das acusações, dos desafios que se colocam, que nós vamos resolver isso. Nós temos que encarar o problema de frente, nós temos que aceitar os comandos do consumidor, que é o senhor global do universo, e é por aí que nós temos que andar. Então, eu faço aqui boto esse brinco da baixa comunicação nas costas do executivo do governo. Isso é o que a gente chama de chutar o formigueiro. Pena que foi no último minuto do painel. Mas fica a provocação para todos vocês. Não vai dar tempo de a gente entrar nessa questão agora. Eu, muito menos, né? Como jornalista político, vocês imaginam o quanto que eu estou envolvido nessas questões de análise política. Por que a comunicação não funciona como, evidentemente, os 3 participantes assinalaram, e não é segredo nenhum, não funciona.
Bom, esse primeiro painel está chegando ao final. Eu agradeço a atenção e a companhia de todos vocês. Chamo para mais 2 painéis e passo a palavra agora à minha colega Renata. Contigo, Renata, por favor. Muito obrigada, William Vac. Parabéns aí a todos os debatedores, palestrantes. Foi riquíssimo, com certeza, esse primeiro debate.